Todo mundo conhece a história de Gideão, que está lá no capítulo 6 de Juízes. Não é sério isso aqui? E os pregadores pregam Juízes 6. E eu gosto de ver a história completa. Diga, a história completa. Fala comigo, a história completa. Ele fez um grande feito, gente. Ele conseguiu quebrar o jugo dos midianitas. Sabe como é que eu resumo o papel dos midianitas, os moradores de Midian? Aqui. Os descendentes. Ai, meu Deus. Tenho que falar para vocês. Sabe de quem? Do sogro de Moisés. Midianitas eram os que habitavam em Midian, a terra de Reuel, ou Jetro. E ele era o principal. Mas como é que uma geração toda depois se desvia? Gente que era gente boa, gente de Deus, sacerdote do Altíssimo, uma geração que foi se desviando dos caminhos e do exemplo dele, e se tornaram o quê, gente? O que eles se tornaram? Ladrões de colheita. Vagabundos, não gostavam de trabalhar, gostavam de viver às custas do trabalho dos outros. Eles eram ladrões de colheitas. Você conhece algum descendente dos midianitas por aí? Já encontrei com muitos no caminho. Já encontrei com muitos no caminho do meu ministério. Coisa séria, ladrões de colheitas. Gente que não quer pagar preço de evangelizar, de ganhar vidas para Jesus, mas gosta de roubar as ovelhas que você, com sacrifício e luta, conquistou para o rebanho do Senhor Jesus. Existem alguns filhos dos midianitas que continuam vivos por aí, fazendo este mau trabalho. Israel plantava, e no tempo da colheita eles vinham em bandos imensos, armados até os dentes, para roubar o produto que fora com muito sacrifício plantado por Israel. Isso se repetia ano a ano. E cada vez mais o exército deles crescia. E o produto que eles não conseguiam levar, eles destruíam, para não ficar nada para a manutenção de Israel. Era assim que eles faziam. E quem resistisse, eles matavam. Quando não matam fisicamente, matam a reputação, matam o nome, destroem a imagem da pessoa. Reescrevem de forma invertida, passam adiante uma versão falsa da história da pessoa. E as pessoas acreditam facilmente. Esse é o trabalho dos midianitas. Essa é a marca deles na história, está aqui. Mas sabem, meus irmãos, o que acontece? Gideão, depois daquela conquista toda, diz a Bíblia que ele conseguiu, pelo menos naquela geração, destruir a conjuração, destruir a gangue que tinha sido armada contra Israel. E eles não conseguiram mais, pelo menos na geração de Gideão, se levantar mais de forma organizada para minar o povo de Deus, para minar a obra de Deus. Tamanha foi a força de Deus na liderança e no ministério de Gideão. Aí quando terminou aquilo tudo, abre a sua Bíblia, acompanha comigo por favor. Você vai encontrar o seguinte, né? Lá no capítulo 8, a partir do verso 22, por favor, abre a sua Bíblia, acompanha comigo rapidinho, para a gente dar este fundo histórico. O povo se reuniu, o povo de Israel se reuniram e falaram para Gideão, está no verso 22.
Cadê a sua Bíblia aí? Confere. Se reuniram com Gideão e disseram: reina sobre nós. Tem uma tradução que diz: domina sobre nós, né? Mas a tradução mais adequada seria: reina sobre nós, governa sobre nós, seria a expressão. Tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Nós queremos que você exerça governo sobre nós. E eles até propõem um modelo que já estava sendo praticado por algumas nações ao redor. Qual era? A monarquia hereditária. Não está aí? Tu, depois de tu, teu filho, o filho do teu filho, vai por aí. Vamos copiar o modelo que está aí entre as nações, que está funcionando entre os povos da terra. Olha a proposta. Aí você vai encontrar o seguinte: Gideão, porém, disse, verso 23, olha aí: não quero governar vocês, não quero dominar sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor vos dominará, o Senhor vos governará, o Senhor reinará sobre vocês. Ele tinha a visão do reino de Deus. Aplauda o Senhor. Olha, não, eu apenas cumpri uma missão aqui, debaixo da unção que Deus me deu, trouxe a vocês esse livramento, mas olha, quem deve reinar sobre vocês é o Senhor. Olha bem que coisa fantástica. Irmãos, este homem teve uma experiência com Deus séria. Alguém te oferece um governo, um reinado, queriam elegê-lo de qualquer maneira. Ele diz: não, nem eu, nem meus filhos. Quem vai governar vocês é o Senhor. Vocês precisam entender que é o Senhor que governa. Agora, olha para mim. A mensagem em si está certa, mas está incompleta. Diga, está incompleta. Diga, está incompleta. Tá? Não existe este reino de Deus impessoal. Gideão tinha o postulado principal certo, mas na prática ele não entendeu como é que o governo de Deus funciona. Ele não desenvolveu a visão. Ele pegou só o primeiro postulado e ele esqueceu que aqui na terra Deus governa através daqueles que Ele unge e que Ele capacita para representá-lo. Isso é coisa muito séria. Deus tem uma cadeia de autoridade para exercer o seu governo sobre a terra. E é isso que está na Bíblia. Leia depois 1 Coríntios, Romanos 13. Diga, Romanos 13. Olha o que Paulo diz em Romanos 13. Eu estou te dando só a chave, não é um estudo bíblico, mas dá uma lidinha lá. E ele fala, Paulo fala ali sobre a cadeia de autoridade, o princípio de autoridade pelo qual Deus exerce o seu governo na terra. Você escutou direitinho? Quando você estuda também no mundo invisível, o mundo dos anjos, dos seres angelicais, você vai ver que o governo de Deus também tem uma cadeia de autoridade. Nem todos os anjos têm a mesma patente. Existem o quê? Os anjos, diga anjos, arcanjos, põe aqui o dedo, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Uau! Uau! Você precisa entender isso. Não adianta você dizer, o Senhor reina sobre nós, mas que dê a representação visível do reino, do governo do Senhor sobre nós. Onde é que está a cadeia de autoridade? Ai, gente, quanta gente eu tenho ouvido falar sobre o reino de Deus,
mas está com a mensagem completa, assim como Gideão estava com a mensagem completa. Ele cometeu um erro crasso, sabe por quê? Se ele atentasse para a realidade do governo de Deus, era hora dele buscar mais revelação, ir para o pó. Senhor, isso que o povo está falando aqui, como é que eu devo encarar isso? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Ou se o Senhor não tem, também não vou assumir, não quero. De alguma forma mostra que ele não tinha sede de poder. Ele não buscava autopromoção. Ele não queria ocupar uma posição que Deus não lhe desse. Mas por outro lado, no texto não diz que ele buscou a Deus, que ele, entendeu? Que ele buscou saber qual era o plano de Deus, se Deus estava se movendo naquela ação do povo. Olha bem que situação. Rapidinho, eu quero passar rápido com vocês, né? Aí ele diz: não nominarei. E disse-lhes mais: tenho um pedido para vos fazer. Agora você vai ver como é que um erro chama outro erro. Quer ver aqui? Um pequeno erro de Gideão levou a vários outros erros. Está escutando o que eu estou dizendo? Diga: um pequeno erro de um líder pode levar a outros erros. Você quer ver a cadeia de erros que veio a seguir? Aí ele fez para eles um pedido. Diga: um pedido. Um pedido tenho para vos fazer, ou vos farei. Qual foi o pedido? Está no verso 24, abre aí. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Eles tinham vindo de uma guerra, tinham o despojo da guerra, e Gideão ficou de olho no ouro, queria o ouro, subproduto da guerra. E aqui, o povo responde no verso 25: de bom grado vos daremos. Eles eram generosos, estavam com o coração aberto para reconhecê-lo rei sobre eles, né? Daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Olha o verso 26, e o peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Era muito ouro, gente. Era a casa do tesouro. Virou a casa do tesouro. A casa de Gideão virou a casa do tesouro. É a mesma coisa o pastor. Por favor, eu quero falar bem claro isso aqui para vocês. Que ele não elege um tesoureiro na igreja, porque ele próprio é o tesoureiro e quer ter o controle das finanças, tudo na mão dele. Não, está errado. Está errado. O pastor não pode fazer isso nunca. Nunca mesmo. Tá? Eu nunca recebi dízimo e oferta de ovelha. Eu desafio. Tá? Porque é a minha consciência diante de Deus. Tem que ter um tesoureiro que não seja parente, que não seja da casa do pastor, do líder. Isso é integridade, isso é transparência. Isso é coisa muito séria, irmão. Dinheiro, ouro é uma tentação muito forte, muito forte. Nós precisamos entender isso, tá? Então, meus amados, ainda mais quando a pessoa ainda não presta contas, né? É uma luta para prestar contas, que coisa difícil. Olha, não presta não, né? Não atende a cadeia de autoridade não, né? Você vai ver depois diante de Deus. Eu vou deixar só essa advertência. Vai ver depois diante de Deus o que vai acontecer, tá? Põe a mão no que é sagrado e consagrado ao Senhor e usa do jeito que você acha que pode. Olha o que é que aconteceu com ele, com Gideão. Segundo o erro dele, né? Ele não queria o governo, mas queria o ouro. Estava de olho no ouro. Terceiro erro dele, está aqui no verso 27. Quer ver o terceiro erro? Terceiro erro. Desse peso fez Gideão
uma estola sacerdotal e a pôs na cidade em Ofra. Gente, o que ele fez aqui? Uma estola sacerdotal. Ele se autonominou sacerdote. Ele não quis ser governo, ele não quis ser rei, mas se colocou acima do rei, como representante de Deus na terra. Construiu uma estola sacerdotal com aquele ouro. Imagine como era reluzente aquela estola. Colocou lá, na cidade de Ofra. E aí é o seguinte, olha o que diz o texto. E todo Israel se prostituiu ali após a estola, que veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Irmãos, quando as pessoas usam a capa sacerdotal, o munus do ministério, para levar vantagem, para se autopromover, despistadamente, ai meu Deus, isso vira um laço. E por que a Bíblia usa essa palavra tão forte? Que aquele laço levou o povo de Deus a se prostituir. O que significa isso, irmãos? Na linguagem bíblica aqui, a prostituição não tem a ver com sexo de homem com mulher, ou de mulher com mulher, de homem com homem, nada disso não. Sabe o que acontece? É idolatria religiosa, né? Idolatria religiosa. Que coisa séria. Gideão passou a ser idolatrado como se fora o próprio Deus. Eu amo tanto o pastor fulano que se ele sair da igreja eu saio também. Onde ele for eu vou também. Quanta prostituição no meio do povo de Deus. Prostituição espiritual. Você não é seguidor de Jesus, você é seguidor da estola sacerdotal de Gideão. Quanto cisma, quanto racha, quanta divisão no meio do povo de Deus, porque as pessoas não entenderam que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Você pode amar e deve amar os líderes espirituais, mas não pode confundir a posição. Os homens passam, as lideranças vêm e vão, mas você, como povo de Deus, deve permanecer onde Deus te plantou. Não siga a estola sacerdotal, mesmo que seja de ouro. Daí existe, irmãos, tanta decadência no meio do povo de Deus, porque onde há prostituição espiritual, a prostituição espiritual é pior do que a prostituição sexual. Tiago pegou essa mensagem, leia lá, se não for no capítulo 3, capítulo 3 de Tiago. Ele diz assim, né? Adúlteros e adúlteras. Ele não está falando de adultério físico, biológico, está falando de adultério espiritual. Quem coloca outras coisas ou pessoas no lugar de Deus, irmãos, está cometendo adultério espiritual. Quantos adúlteros espirituais existem no meio do povo de Deus? Repito, vou repetir para ninguém me entender mal. A Bíblia manda honrar a liderança, manda amar, manda obedecer, desde que não contradiga a palavra de Deus. Não é uma obediência cega. Preste atenção. A Bíblia ensina tudo isso. Mas idolatrar não. Diga para o seu irmão, idolatrar não.
Você não pode transformar a estola sacerdotal em ídolo, porque isso leva você a pecar contra o seu Deus. E isso vai explicar porque muita gente, mesmo sinceramente equivocada, estou procurando as palavras mais leves, para você não pensar que estou querendo te bater. Não tem prazer em bater em ninguém não, gente. Eu quisera ter as mais doces palavras para acalentar o coração do povo de Deus. Mas infelizmente, onde há tanta infidelidade, tanta deslealdade, tanta falta de foco verdadeiro, espiritual, é preciso denunciar. E aqui está. Olha como é que um erro chama outro erro, e um abismo chama outro abismo. Meus irmãos, continue aqui. Você acha que acabou aqui? Não acabou não. Você quer ver como é que uma coisa chama outra? Um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo, como diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo aí, meu irmão. Aí o que acontece, né? O verso 28 diz que verso 28, leia comigo, capítulo 8. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. Olha bem, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Ele era xalomita. Sabia que Gideão era xalomita, gente? Quando ele terminou de vencer a batalha, se vocês olharem nos capítulos anteriores, ele construiu um altar ao Senhor. Como é que era o nome do altar? Jeová Shalom. Quem já leu isso aqui? Eu tenho uma mensagem sobre isso. Jeová Shalom. Era xalomita. Ele era um pré-xalomita. Está lá, olha lá o altar. Jeová Shalom. O Deus da paz. Ele queria paz. Quanta gente dizendo que é xalomita por aí, fazendo coisa errada, gente. Tem gente até mentindo, dizendo que é xalomita, cativando a alma e o coração das pessoas, mas na verdade não está vivendo a visão xalomita. É só uma caiação, é só um título, é só um nome, mas não é a identidade manifesta no cotidiano, na prática. Isso é muito sério, meus irmãos. Aí o que acontece? Aqui agora no verso 29, olha aqui. Ele recebe um outro nome, diga um outro nome. Retirou-se Jerubaal. Por que de repente ali era Gideão e agora virou Jerubaal? Diga Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Você quer ver quando é que ele recebeu esse nome? Está em Juízes 6:32. Abre lá a sua Bíblia. Juízes 6:32. Veja comigo, por favor. Leia comigo aí. Repita. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contende contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Mas na verdade é o seguinte, aqui a tradução ficou meia dúbia. Se você pesquisar a palavra Jerubaal no original, não é Baal contende contra ele, tá? Ele contende contra Baal. Só que, meus irmãos, diga, ai, você vai aguentar isso aqui agora? Diga, aquele que ele destruiu o altar, virou o Deus do altar. O altar do Deus estranho. A palavra Baal literalmente significa pai. Pai, protetor. Sabia disso? Ele virou Baal. O espírito que ele derrotou, o altar que ele destruiu,
ele ficou no lugar. E quando chega aqui no capítulo 8, tá? Literalmente, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, muda o nome de Gideão para Jerubbaal. Porque a essa altura, ele tinha encarnado o espírito que operava no altar de Baal. Tomou conta dele. Aquele que ele derrotou, o possuiu. Está escutando direitinho? Você conhece gente assim? Vira para o termo assim: vigia na terra, cristão. Olha para o termo: vigia na terra, cristão. Mas parou aí? Parou não. Ora não, sabe por quê? Continua lendo comigo, por favor. Verso 30, diga verso 30. Teve Gideão 70 filhos, todos provindo dele, porque tinha o quê? Muitas mulheres. A prostituição espiritual, via de regra, termina com a prostituição carnal. Está escutando? Quem se prostitui na sua fidelidade a Deus, abre porta para pombagira, todo tipo de demônio, para operar na sua história. Ele se tornou polígamo, poligamia. Um líder do quilate de Gideão se tornou leviano nos relacionamentos. Mas ele praticamente criou uma tribo. 70 filhos, imagina os netos que viriam, aquela coisa, que coisa maravilhosa. Em pouco tempo ele está com um exército, não é isso? Coisa grande, forte. Continua lendo a história, continua. Diga: um erro chama outro erro. Se não houver arrependimento, se não houver humilhação, se não voltar para o caminho de Deus. E olha, não adianta você contra-argumentar aí não. Não adianta você cochichar não, tá? Deixa eu te dizer, é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Um erro chama outros erros. Se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se não houver humilhação, se não houver busca de Deus, meus irmãos, olha o final da história. Eu vou andar rápido, porque senão não vai dar tempo de eu fechar aqui. Eu vou fechar e o relógio ali não para. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Eu estou na pré-história. Na pré-história. Olha bem, terminando rapidinho, vamos lá. Aí diz assim, ó. Verso 31, diga, verso 31. A sua concubina que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho. E ele lhe pôs por nome Abimeleque. Sabe o que significa o nome dele? Abi é filho, Meleque, rei, filho de rei, filho de rei. Recebeu esse nome. Sou filho de rei. Nasci para reinar. Eu tenho sangue azul. Entendeu? Eu tenho muitos irmãos, mas quem vai mandar nesse negócio aqui sou eu. E ninguém vai impedir, não. E eu faço o que for necessário. Faço o pacto até com Baal. Faço aliança até com Baal, mas que eu vou
tomar esse poder aqui, vou. Que eu vou tomar essa nação, eu vou. Que eu vou governar esse povo, eu vou. Faço qualquer negócio, mas que eu chego lá, eu chego. Abimeleque, guarda esse nome. Nasceu para reinar. Filho de rei, rei é. E aí o que acontece? Diz aqui, faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Deus é misericordioso demais. Deu ele uma ditosa morte. Saiu de cena e foi sepultado no sepulcro de Jair, seu pai, em Ofra dos Abisraelitas. Aí olha o que está no verso 33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Você sabe o que significa Baal-berite? Anote aí para você saber. Baal-berite significa Deus da aliança. Diga, Deus da aliança. Mas aliança com Baal. Vira para o teu irmão. Aliança pode ser em nome de Deus, mas pode ser em nome de Baal, que é um falso Deus. Quanta gente se aliançando com falsos deuses por aí, buscando que estes lhe garantam o poder. Irmão, você está escutando? Dá um sinalzinho aí para ver se você está acordado, está vivo. Baal-berite, falando de aliança. Uma palavra tão linda na Bíblia. Falar nisso, o tema, meus irmãos, o tema do ano 2022 já, o Senhor já nos deu. Renovação de aliança. Tem muita gente, 23, né? Ah, que bom, vocês estão acordados, né? Então está aí. Eu jogo muitas vezes só para ver se vocês estão acordados, tá? É só ver se vocês estão acordados. Que uma pregação dessa realmente perde a fala, fica assim. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que liberar. Que Deus colocou, isso aqui está no azeite há muito tempo. Então, meus irmãos, aqui, irmãos, quando os filhos de Deus, os filhos de Israel lá, representam os filhos de Deus na terra, perdem a aliança com Javé, com o verdadeiro Deus, Baal apresenta substitutiva, aliança substitutiva. Quando você não leva a sério, quando eu não levo a sério a minha aliança com o verdadeiro Deus, Satanás tem uma proposta alternativa. Aliança com Baal. O pai já tinha morrido. Como ele não exaltou o nome do Senhor, não ouviu o Senhor, não buscou o Senhor, mas seguiu o seu próprio coração congelado espiritualmente, alienado. Coisa triste, irmãos, a pessoa começar bem e terminar mal. Quanta gente começou fazendo a diferença no reino de Deus, na obra de Deus, zeloso, fiel, um verdadeiro guerreiro, fazendo a diferença, assumindo as demandas do Senhor na terra. Mas de repente, depois de uma conquista, de uma vitória grandiosa, maravilhosa, esta pessoa começa a recuar, perde a visão, perde o compromisso, perde a aliança, e não percebe o quanto que está se desviando. O pior desviado, sabe o que é, irmão? É aquele que não faz uma autoavaliação do seu caminhar com Deus. Segue a vaidade dos seus próprios pensamentos, como está em Efésios 5. Paulo diz, exortando aos crentes, ele diz:
Irmãos, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O seu pensamento virou Deus para você. A sua mente, ao invés de ser aqui, a oficina do Espírito Santo, ela se tornou uma fábrica de mentiras. Sabe por quê? A sua mente mente para você. Se ela não estiver debaixo do governo do Espírito de Deus. É isso que acontece com muita gente por aí. Se tornou Deus para si mesmo. E esse é o princípio do domínio do anticristo na vida das pessoas. Quando você mente para você mesmo, e você toma posse das mentiras da sua mente, que não está iluminada pelo Espírito Santo. E aí, meus irmãos, olha o que diz aqui ainda mais, versos 34 e 35. Esse texto, isso aqui é triste, viu? Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Diga, primeiro erro, diga, não se lembraram do seu Deus. E junto com eles, o líder que acabara de morrer. Me mostra. Se tem um texto aqui, do capítulo 6, depois da vitória contra os midianitas, em que Gideão estivesse buscando o Senhor. Me mostre. Se você me mostrar, eu vou te dar um bombom de chocolate. Não tem um versículo que fale. Ele se trancou, se fechou em si mesmo. Eu não sei o que aconteceu com ele, ainda não fiz essa análise. Eu tenho procurado ler comentaristas diversos para ver o que aconteceu. Nenhum deles conseguiu pensar o pensamento que veio na minha cabeça. O que aconteceu com esse líder maravilhoso? Por um momento da história, por um ato único. Tem gente que faz algo bom uma vez na vida e depois apaga, e não faz mais nada, e não produz mais nada, e não frutifica mais nada, e fica só em torno daquilo, do que aconteceu no passado. Mas escuta aqui, e o hoje, e o agora? Como é que está você agora? O que você está produzindo para o reino de Deus agora? É muita mensagem, né? É muita provocação num texto só. E aí o que acontece, meu irmão? O ontem não determina nem o hoje e nem o amanhã. O que determina o hoje e o amanhã é o meu compromisso sério com Deus. E eu faço sempre essa avaliação de mim mesmo. Irmão, eu falo para Deus, Deus, eu não quero viver muito, nunca pedi para viver muito. Eu pensava que eu ia viver só 30 anos, no máximo 33, né? Depois eu parei no 33, né? A idade de Cristo. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Uma das coisas que eu oro todo dia, minha esposa é testemunha, né? Hoje ela não pôde vir, coitadinha, cansada da corrida. Estamos sem férias o ano todo, mas vamos tirar uns dias para descansar. Fé em Deus. Já outubro já não dá, vamos ver se dá novembro. Estou olhando para ver se Deus nos dá. Estamos estudando isso aí, pelo menos uma semaninha, né? Já está mais ou menos marcado. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, é coisa muito séria. Eu falo para Deus, Senhor, olha, não importa as circunstâncias, não importa que a liderança entenda ou não, não importa se a igreja está caminhando comigo ou não, eu quero caminhar contigo. Se for para caminhar contigo sozinho, minha mulher diz, sozinho não, que eu estou com você também. Glória a Deus. Glória a Deus, pelo menos eu tenho uma parceira que está dizendo isso. Eu espero que os bispos também estejam dizendo isso, né? Que os pastores estejam dizendo isso. E que as ovelhas também estejam dizendo, eu não estou excluindo ninguém. Por favor, tá? Estou excluindo ninguém. Mas eu quero saber, não é só palavras, eu quero saber atitudes. Não adianta falar palavras, estou contigo, apóstolo, mas com atitudes dizem o contrário. Aí eu tenho uma frase já que eu cunhei, né? Não sei se eu copiei de alguém, mas eu estou usando ela, né? Ok, eu ouço tudo que você me fala, mas eu estou de olho nas suas atitudes. O que vai me convencer? Não é a sua fala. O que vai me convencer são as suas atitudes. É isso que conta. Aprendi com o meu Pai Celestial. Olha bem, meu irmão. Diz aqui, primeiro eles esqueceram do Senhor seu Deus. Isso aqui é triste, irmãos.
Olha o que o autor vai dizendo. Olha outro erro aqui. Mesmo depois de morto, as atitudes do líder ainda repercutiram sobre a nação. Quando um líder se desvia, ele desvia a nação toda. Ele desvia o povo todo. E o pior de tudo, irmãos, é o desvio justificado, sutil. Coisa muito séria. Satanás sabe como trabalhar. E aí o que acontece, meus irmãos? Eles não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. E o 35, olha o 35, meus irmãos. Segunda coisa, nem usaram de benevolência para com a casa de Jerubaal. E agora o autor diz assim, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Irmãos, um povo ingrato. Eles deram o dinheiro que ele pediu, porque ele pediu. Ele falou, já fizemos nossa parte. Mas não se relacionaram com ele, não procuraram saber quais eram os problemas dele. Ele estava em crise. Você já parou a pensar que o seu líder pode estar em crise? Se sentindo sozinho? Aqui é uma pista para poder analisar o problema de Gideão. Ele se sentiu sozinho. Possivelmente. É uma análise tardia da situação dele. O povo não atentou que o líder também é humano, que o líder precisa de apoio, de estímulo, de ajudadores. E enquanto ele está vencendo, tem os aplausos, os reconhecimentos. Mas se ele passar por um momento de crise, um momento de depressão, eu já passei por depressão.